Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Campos, eu sou o fundador do site comojogarnasloterias.com.br e o fundador também do portal VIP Exclusive. Um assinante aqui do meu canal aqui do YouTube, o Marinaldo Lima, ele mandou uma mensagem para mim com a seguinte dúvida: Kleber, como que é feito o cálculo de premiações para jogos na Loto Fácil, para jogos de 16, 17 e com 18 números? Então, Marinaldo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você, para responder a sua dúvida. E eu vou te demonstrar aqui através de uma planilha do Excel. Vai ficar muito mais fácil para você compreender. Inclusive, vai funcionar também como base para você compreender para outras modalidades também. Então, o primeiro passo aqui que precisa fazer, eu vou lá no site da Caixa, vou pegar toda aquela tabela de premiações da Loto Fácil e vou transferir para o Excel. Então, aqui no site da Caixa, no site oficial da Caixa, nós temos aqui a parte de quantidade de prêmios a receber. Então eu vou transferir essa tabela aqui, eu vou levar ela para o Excel, ela vai sem formatação. E lá dentro do Excel eu vou fazer toda a formatação para ficar mais fácil para a gente montar as fórmulas. Ctrl C, então eu selecionei essa primeira parte aqui, copiei na memória do computador e agora eu vou transferir para o Excel. Você pode ver que ela veio toda bagunçada aqui, não tem problema nenhum no primeiro instante. Eu vou apagar essas informações aqui. Voltar no site da Caixa. Agora eu vou pegar essa segunda parte aqui também. O que eu vou fazer agora? Eu vou padronizar essa tabela, porque conforme a gente consegue visualizar por aqui, aqui eu tenho 4 faixas de premiações, aqui eu tenho 4 faixas também. Aqui eu tenho apenas 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho uma faixa apenas. Eu vou deixar todas elas com 5 faixas para ficar mais fácil depois de utilizar apenas uma fórmula. Então eu vou colocar aqui no lugar de primeira faixa, eu vou colocar 15, 14, 13, 12 e o 11. Nesse caso aqui eu sei que é tudo zero, mas eu quero colocar para ficar mais fácil aqui na fórmula. Copiar o título aqui também, para ficar mais fácil aqui de padronizações. Novamente. Perfeito aqui também. Então aqui eu já tenho com 14, com 13 e com 15. Então estão faltando agora com 12 e com 11. 1, 2, 3, 4, faltando mais uma aqui também. Perfeito. Eu vou apagar essas linhas aqui de cima também. Aqui já está legal. Agora eu vou diminuir aqui o tamanho aqui da coluna para poder fazer uns ajustes aqui. Vou tirar essa formatação aqui, deixar ela inteirinha sem formatação, para ficar mais fácil aqui para mim. Então aqui é a primeira tabela, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta tabela. Inserir mais uma coluna aqui. Então aqui a quantidade, deixa eu abreviar aqui, quantidade de números. E aqui vai ser o custo do jogo. Vou colocar R$2 aqui, ó, para poder fazer um cálculo, para ficar bem interessante também. Então essa tabela aqui é o acerto de 15 pontos. Deixa eu colocar 14 aqui para o Excel entender que é para diminuir. Então aqui eu tenho a tabela de 15 acertos, a tabela de 14, de 13, de 12 e de 11. Aqui está zero aqui. Eu posso colocar zero aqui também, não faz diferença nenhuma. Poderia colocar assim também. Posso colocar aqui, 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 em todas essas aqui também. Só refazer a formatação aqui, que eu acabei perdendo ela aqui na... Perfeito. Agora eu vou esconder esse número 0 aqui, para não ficar muito poluída aqui a tabela. Se for igual a 0, não faz nada,
não deixa assim mesmo com o número. Perfeito. Eu vou centralizar aqui agora as informações. Deixa eu colocar aqui também. Isso aqui são só ajustes finos que eu estou colocando aqui na planilha para ficar mais fácil aqui para compreender. Agora eu vou colocar a faixa aqui de premiações, os valores por cada faixa. Então vou colocar com 15 pontos, paga em torno de 1.700.000. Deixa eu colocar a casa decimal aqui, para ver se eu digitei correto. Perfeito. 14, R$1.700. 13, 12 e 11. Com 13, 20, 8 e R$4. Vou colocar todas elas aqui agora com a formatação. Ok. Qual que é o primeiro passo que a gente precisa fazer agora? Eu vou montar aqui para você poder escolher com jogos de 15, com 16, com 17 e com 18 números por volante. E vou dar a opção aqui também para você escolher quantos acertos que você tem dentro de cada uma dessas faixas. Então, por exemplo, se você fizer um jogo de 17 números por volante e acertar 13 pontos, qual que seria a premiação? Então, eu vou montar a fórmula aqui para você. Então, eu vou colocar uma opção aqui para você escolher. Validação de dados, na lista. Ou seja, agora você pode escolher quantidade de números. Agora você pode escolher de 15, com 16, com 17 e com 18. E vou colocar uma opção aqui também para você escolher pontuações de 5 até 15 pontos. Eu vou colocar aqui do lado, aqui, só para você compreender, para não precisar ficar digitando. Começa do 5, né? Validação de dados, lista do mesmo jeito e com esta informação. Perfeito também. Quantidade de pontos. Então aqui será uma informação e aqui uma outra informação. O que a gente precisa agora? Deixa eu colocar aqui um destaque aqui também, que vai ficar mais fácil. Deixa eu fazer o cálculo aqui também. Por exemplo, um jogo simples de 15 números por volante custa R$2. Um jogo de 16 custa R$32. Então eu vou preencher aqui de forma automática aqui também. É igual essa informação aqui vezes esse custo. Deixa eu padronizar ele aqui também. Perfeito. Um jogo simples de 15 números por volante custa R$2. Um jogo de 16 números por volante, 32. De 17 números por volante, 272. E com 18, R$1.632. Então eu vou destacar aqui agora. Deixa eu completar essa tabela aqui. C6 é igual a essa informação que está aqui. Se for igual, eu quero que ela fique com destaque aqui na linha. Você pode ver que ficou destacado a linha, que é referente ao 18, que é esse número que eu escolhi aqui. Então, se eu escolher 16 aqui, por exemplo, ele já muda para essa linha aqui. Se eu escolher com 17 e assim por diante. É só para deixar um destaque aqui para ficar mais fácil aqui da gente visualizar qual que é a linha e qual que é a tabela que ele vai pegar as informações. Então, como é que é feito aqui o cálculo? Então, eu vou fazer nessa coluna aqui, ó. Então, a fórmula que eu vou colocar aqui é uma fórmula matricial, que eu vou pegar essa tabela aqui, deixa eu selecionar ela aqui, deixar ela destacada. Então, é soma dessa informação que está aqui, vezes, opa, deixa eu voltar para cá, senão você não consegue visualizar. Transpor com deslocamento com a correspondência da quantidade que está aqui, quantidade de números por volante, dessa matriz, vírgula, essa informação que está aqui, não 15, menos essa informação que está aqui, vezes 5, para ele poder pular de 5 em 5, vírgula,
1 de altura e com a largura de 5. Fechando aqui, fechando e fechando. Então, se você acertar, tá perfeita aqui a forma. Então, se você acertar 11 pontos com jogo de 17 números por volante, você vai receber o equivalente a R$60. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Então, ele está posicionado aqui na linha de número 17. Então, se eu acertei 11 pontos, então ele veio buscar nessa tabela aqui de forma automática. Então, equivale, se eu acertar 11 pontos, eu recebo 15 vezes o valor do prêmio de 11 pontos. Então, 15 vezes 4 equivale a R$60. Deixa eu colocar o decimal aqui também. Deixa eu aumentar aqui. E se por acaso eu tiver acertado 12 pontos, jogando com jogos 16 números por volante? R$320. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Agora ele está posicionado nessa tabela aqui. Então, 60 vezes 4, R$240. E 10 vezes 8, 80. Então, 240 com mais 80 equivale a R$320. Então, ele está fazendo aqui a conta de forma correta, porque de acordo com a informação que eu coloco aqui na quantidade de números por volante e a quantidade de pontos acertados, nesse caso aqui, considerando que acertou 12 pontos com jogo de 17 números por volante, equivale a premiação de R$320. Deixa eu colocar embaixo aqui. Então, esse aqui é o valor do prêmio. Vou colocar o custo aqui também, que vai ficar mais fácil para a gente poder fazer uma análise aqui se realmente valeu a pena ou não, se teve lucro ou se teve prejuízo. Então, o custo aqui vai ficar mais fácil da gente fazer essa conta aqui. Então, ele tem que puxar daqui, correspondência daqui, vezes nessa tabela, buscar nessa tabela aqui, vezes 0,1. Então, o custo do jogo, R$272, casa decimal, vezes menos 1, que ele é negativo, né? E o total aqui é igual à soma dos dois. Nesse caso, ficou com R$48 aqui de lucro. Nesse caso aqui, o custo do jogo é de R$272. Por quê? Porque é um jogo de 17 números por volante. Valor do prêmio. Acertei 12 pontos nessa simulação aqui. Equivale a R$320. Então, menos 272, que é o custo do jogo. Com mais R$320, equivale a R$48 aqui positivo. Pode colocar uma fórmula aqui também. Caso ficar negativo, ele fique com o fundo vermelho aqui para dar um destaque. Nesse caso ele não ficou. Eu vou fazer uma simulação aqui, você vai ver que ele vai ficar em vermelho. Então, se nesse caso aqui, se eu acertar apenas 11 pontos, pode ver que ele já ficou na cor vermelha, na cor em destaque, que fica com R$212 de prejuízo. Porque o custo do jogo ele não vai mudar, que é R$272. Valor do prêmio, R$60. Um acerto de 11 pontos com o jogo de 17 números por volante, que equivale aqui de resultado final menos R$212. Então, vamos fazer um teste aqui com outras quantidades de números por volante. Então, vamos pegar aqui o tradicional, que é 15 números por volante. Então, o custo do jogo, R$2. Se eu acertei 11 pontos, recebo R$4 de premiações e ficou com um total de R$2 positivo. Com menos 2, com mais 4, R$2 positivo. Caso eu acerte aqui 13 pontos, por exemplo, R$20 de premiações, total R$18 aqui de lucro. Vamos supor agora um exemplo aqui de jogos de 16 números por volante, com 13 acertos, que vale a R$164 de premiações. Nesse caso aqui, ele puxou dessa tabela aqui. Então, se eu acertei 13 pontos, eu recebo 13 vezes o valor de 12 pontos. Ele vem puxar nessa tabela aqui, mais 3 vezes o valor de 13 pontos. Então, ele faz uma soma. Ele faz essa conta aqui, depois faz essa conta aqui também, multiplicando essa tabela aqui, que vai resultar naquele total ali. Então, se eu acertei, por exemplo, com um jogo de 18 números por volante, custo do jogo, R$1.632. E se eu acertei 13 pontos, eu vou receber R$2.800 aqui de premiações, que vai dar um total líquido aqui de R$1.168. Se eu acertei 14 pontos, R$12.848, considerando que o valor de 14 pontos esteja pagando aí por volta aí de R$1.700. E se eu acertei os 15 pontos, nem coube aqui, eu vou aumentar aqui mais um pouquinho.
1.786.440, porque ele faz toda essa conta aqui, multiplicando essa tabela aqui, que vai dar exatamente esse resultado aqui. E se por acaso eu não acertar nem 11 pontos, vamos considerar aqui que acertou 10, fica com R$ 1.632 aqui de prejuízo. Então eu resolvi fazer dessa forma aqui para você. O vídeo acabou ficando até um pouco longo, né? Mas vai ficar mais fácil para você compreender. E caso você queira também, você vai poder utilizar para Mega Sena e para Quina. Basta pegar esse mesmo princípio aqui, vai lá no site da Caixa, pega toda a tabela, transfira ela para o Excel e utilizando essas fórmulas que eu mostrei aqui para você, vai ficar bem mais fácil, vai ficar bem tranquilo para você montar e para você saber todas as premiações, no caso aqui de premiações múltiplas, ok? Eu espero que você tenha gostado e qualquer dúvida que você tiver, coloque seu comentário logo abaixo desse vídeo. Um grande abraço para você, sucesso em seus jogos e vamos para cima!